Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia comigo, professora Ana Isabel, e com o intérprete Durley, e nós vamos falar sobre os tipos de indústria. Para a gente começar, eu quero lembrá-los, né, do que a gente vem estudando, vocês vêm estudando, e eu trouxe para que vocês lembrem os setores, né, da economia. A gente tem o setor primário, né, que a gente estudou na aula passada, a pecuária e a agricultura, né? O setor primário vai compreender essas atividades e também o extrativismo. O setor secundário, né? O setor secundário, ele vai compreender a atividade industrial, né? A parte de transformação. E a gente tem o setor terciário, que vai corresponder ao comércio e serviços, né? Todos os tipos de serviços faz parte desse setor da economia, que é o setor terciário. Então, a gente tem a população aqui distribuída por setores. Vocês vão ver aqui que ao longo dos anos a gente tinha primeiro a concentração no setor primário até a década de 60, né? E a partir da década de 80 a gente vê que o setor terciário ele começa a crescer, né? E aí a gente vê uma diminuição muito grande da população no setor primário, né? Da concentração da população no setor primário e um aumento, né, na indústria, no setor de industrial, que é o setor secundário, e o setor de serviços. Então, hoje em dia, a gente tem uma maior concentração populacional aqui no Brasil, no setor terciário. E aí, hoje, né, nosso objetivo é falar sobre a atividade industrial, né? A atividade industrial ela é caracterizada pela produção de bens em grandes quantidades. Por isso é chamada de produção em larga escala. Até meados do século XVIII, a produção artesanal ou a manufatura, ou seja, é, feita em pequena escala e com máquinas e ferramentas manuais. Então, até o século XVIII, a produção ela era feita em pequena escala, né? Ela era feita de maneira artesanal ou em seguida, né, na manufatura, como a gente vê aqui, ó, na maquinofatura. E aí, com o passar do tempo, né, a partir da Revolução Industrial, a gente tem a mudança, né, da produção e se a gente vai ter a inserção da indústria, né? Aí aqui você já vê a produção industrial, né? As pessoas trabalhando com as máquinas. E aí, atualmente, a gente consegue classificar a atividade industrial dessa forma aqui. Indústria extrativa, né, que vai compreender a indústria de base mineral, vegetal e animal, e as indústrias de transformação, que vão gerar bens de produção e bens de consumo. Esses bens de consumo, eles podem ser duráveis ou não duráveis, como a gente vai ver a seguir. Veja só, a gente vai começar agora pela indústria extrativa mineral. Então, primeiro a gente, para falar da indústria extrativa mineral, a gente tem que lembrar que o extrativismo, ela é uma atividade que vai retirar, né, recursos minerais, animais e vegetais da natureza, né? Eles são considerados matérias-primas. Então, o extrativismo, ele pode ser considerado uma atividade que faz parte do setor primário. Porém, quando se realiza essa retirada com o emprego de técnicas, de máquinas, de equipamentos modernos, né, para a extração desses minérios ou de madeira, por exemplo, isso vai fazer parte, né, de uma indústria, vai se caracterizar como um processo industrial, né, e vai receber o nome de indústria extrativa mineral. E aí, entre as matérias-primas resultantes do extrativismo utilizadas pela indústria, destaca-se os minerais como o ferro, o cobre, a bauxita, o minério de alumínio, o petróleo e o carvão mineral. Então, a atividade extrativa mineral ela é um processo que depende da maneira como depender da maneira como ele é praticado, ele pode causar vários prejuízos e danos ambientais, né? A devastação das paisagens,
pode comprometer os recursos hídricos, pode comprometer o solo, extinção de animais, de espécies animais e de espécies vegetais. A gente também tem, né, a indústria extrativa de vegetal ou animal, que são as indústrias, né, como por exemplo as indústrias de móveis que vão retirar a madeira, né, vão utilizando equipamentos, ferramentas, maquinários, né, para fazer a transformação, vão utilizar para fazer a extração e a transformação desses recursos vegetais. Como a gente tem aqui, ó, indústrias extrativas vegetais e animais, a atividade agrícola de criação e de várias espécies de animais fornece vários tipos de matérias-primas para diversas indústrias, especialmente a de alimentos. No entanto, parte das matérias-primas de origem vegetal e animal também é obtida por meio da extração diretamente da natureza. É o caso, por exemplo, da extração de madeira para a indústria da construção civil e de imóveis e da pesca para a produção de alimentos. Outra indústria, né, que faz parte das indústrias de transformação são as indústrias de bens e produção. As indústrias de transformação, elas vão ser diferentes das indústrias extrativas porque essa atividade ela vai consistir em modificar a matéria-prima que vai transformar em produtos prontos para utilização ou em outras matérias-primas. E aí a gente tem as indústrias de bem de produção, que são chamadas também de indústrias de base ou de indústrias pesadas, que sua atividade consiste em produzir bens que servirão para a produção de outros bens, como matérias-primas, máquinas e equipamentos industriais, que é o caso das siderúrgicas, que elas vão fabricar o ferro e o aço, das metalúrgicas, que vão fabricar o alumínio, por exemplo, que esses produtos eles vão ser matéria-prima em outras produções, né? Também tem as indústrias mecânicas que podem formar máquinas e equipamentos que serão utilizados em outras indústrias. Aqui a gente tem um exemplo, né, das indústrias siderúrgicas, né, que são aquelas que vão fabricar o ferro e o aço. As indústrias de bens de consumo, que também são indústrias de transformação, elas fabricam bens ou produtos que vão ser consumidos diretamente pela população. Esse tipo de indústrias vai se dividir em indústrias de bens não duráveis, que são aqueles produtos que vão ser poucos duradouros, né? Entre essas indústrias estão as de alimentos, a de roupa, a de calçado, ou seja, aquelas que a gente está sempre repondo, a gente está sempre precisando comprar. E as indústrias de bens duráveis, que são aquelas que vão produzir bens ou produtos de maior duração, que são os automóveis, os móveis, os aparelhos eletrônicos e os eletrodomésticos. Aqui a gente tem, né, um exemplo da produção de derivados de carnes suínas, indústrias de alimentos em Chapecó, Santa Catarina. Veja, aqui a gente tem a produção industrial de bens não duráveis, né, que são alimentos. Já aqui a gente tem uma linha de produção de TV. Então, essa indústria aqui a gente é chamada de bens duráveis. Por quê? Porque ela vai durar mais, né, do que esse produto aqui. O produto final dela vai durar bem mais do que o produto final dessa outra indústria aqui. E aí a gente tem aqui um processo de produção de um suco de laranja para a gente conseguir visualizar os três setores da economia juntos. Veja, aqui a gente tem os fornecedores de insumos agrícolas, ou seja, uma indústria ela já vai fornecer esses defensivos, fertilizantes, tratores, equipamentos, mudas e irrigação para as fazendas, né? Nas fazendas eles vão utilizar esses produtos aqui para a produção da laranja, que é a matéria-prima do suco, né? Aí vai para a indústria, na indústria ela vai fazer o beneficiamento, né? Vai colocar fazer o suco da laranja, né? Colocar o conservante para que ele dure mais. E aí é engarrafada, né? E vai chegar até o supermercado para ser vendida, né? O setor aí terciário, e até chegar aqui no consumidor, né? No café da manhã,
nas nossas casas. Então, veja aí todo o processo de produção, né, passando pelos 3 setores da economia. E aí a gente vai finalizar. Na próxima aula, a gente ainda vai falar sobre esses setores da economia, falando sobre o setor terciário, né, alguma atividade do setor terciário. Então, até a próxima aula.